Graças a Deus. Salmo, bem fácil de achar, né? No meio da Bíblia, praticamente. Isso, ótimo. Muito obrigada. Salmo de número 139, nós vamos ler a partir do versículo 13. Vamos ler do 13 ao 16, por enquanto. Olha que palavra maravilhosa que o Senhor traz para nós nesta noite. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Senhor, eis aqui a tua palavra. Palavra que não falha, palavra que não volta vazia. Fala conosco através da tua palavra e leva-nos mais fundo, em nome do Senhor Jesus. Tenha liberdade, Espírito Santo, o altar é teu. Aleluia. Irmãos, eu estava pensando nesses dias a respeito do milagre da vida. E essa palavra, ela é maravilhosa. Assim como toda a Bíblia em si, mas aqui o salmista Davi, ele fala sobre a grandeza da vida, de como ela começa. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E no versículo 15, onde nós lemos aqui, ele fala que os ossos dele não estavam escondidos de Deus, quando em secreto ele foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os olhos do Senhor viram o embrião dele, todos os dias determinados. Para ele já estavam escritos no livro da vida antes de qualquer um deles existir. E o Senhor, ele trouxe à minha memória, você que está em casa, no momento você não pode ver, mas eu pedi que jogasse aqui no Data Show da igreja, a imagem de um óvulo fecundado. Você olha, parece que é nada com coisa nenhuma. É um negócio assim que não tem nada a ver. Se ele tivesse acordado, eu ia perguntar para ele, o que é aquilo? Ele não ia entender nada, a criança. E aí o Senhor me levou ao Salmo 139, onde eu comecei a pensar no milagre da vida. Ali, já há vida. Você está vendo a coluna vertebral ali? Alguém aí está conseguindo ver? A mãozinha, pelo menos, você está vendo? E a cor dos olhos, se eu te perguntar, qual que é? Os dedos. É menino ou menina? Alguém aí já sabe o que é? A mãe nem sabe. O pai nem imagina da notícia. Mas ali Deus já chama pelo nome. Deus maravilhoso. Ali Deus já sabe se será um menino ou uma menina. Ali é como se o Senhor já olhasse e falasse: Patrícia, eu te vejo louvando lá na Missão Goiânia, Patrícia. Olha lá que lindo, você cantando. Olha, o João, tão jovem, já vejo ele um pastor. Eu vou consagrar ele. O João vai ganhar muitas almas para mim. Aleluia. Nós cantamos aqui nesta noite: eu não vou viver pelo que vejo. Porque o justo, ele vive é pela fé. A pastora Alice, ela ministrou aqui ontem à noite sobre o chamado à consagração, a mão do Senhor, que ninguém tem poder de tocar, intervir, e o cumprimento
da multidão, porque muitos são chamados, só que são poucos os escolhidos. Até o cumprimento, ao decorrer da caminhada. E no decorrer da caminhada, muitas vezes parece que a gente vai ficar doido, porque a gente não entende. Foi uma mensagem, como ela mesma disse, teve que ser breve por causa do horário, mas muito profunda. Quando ela falava de José, Deus fez com que ele tivesse 2 sonhos. E Deus não dá a gente sonho de barriga cheia. Deus dá a gente sonho de coisas extraordinárias e sobrenaturais. E a partir do momento que Deus dá um sonho, Deus é fiel para cumprir aquele sonho. Lógico que a pessoa tem que permanecer na presença do Senhor, porque Deus tinha um propósito na vida do sacerdote ali. E era que fosse um sacerdócio eterno, mas diante o desprezo, diante o pouco caso que os filhos dele fizeram para com as coisas do Senhor, e ele os deixou de corrigir, dando mais ênfase aos filhos do que ao Senhor, Deus falou com Eli: eu falei que eu ia fazer, mas não vou fazer mais não. Vocês vão ter que mendigar o pão na casa se quiserem comer. Não vão permanecer no meu sacerdócio. Então, queridos, entre o chamado e o cumprimento, não é qualquer um que aguenta o processo. Mas o Senhor, Ele é fiel para te fazer passar por todo o processo. A palavra fala que ainda que o justo caia até 7 vezes, ela também diz que até 7 vezes Ele o levanta. O Senhor habita no coração quebrantado e contrito, por mais quebrado que ele esteja. Enquanto as pessoas enxergavam José aqui, como os irmãos, apenas como um sonhador de barriga cheia, Deus já via ele lá no Egito, apenas debaixo de Faraó, abaixo do poder. Enquanto as pessoas olhavam para José lá na prisão: você é só mais um acorrentado, você vai morrer aí. Deus já enxergava os irmãos dele se curvando diante dele e o sonho se cumprindo. Enquanto as pessoas achavam que Paulo era só um matador, um carrasco, um perseguidor de cristãos, Deus já via Paulo ganhando almas e almas lá na frente. Enquanto as pessoas achavam que Pedro só sabia pegar peixe em alto mar, Deus já via Pedro lá na frente ganhando milhões de almas para o reino dele. Enquanto as pessoas achavam que Davi: você é só mais um, vai cuidar das suas poucas ovelhas, Deus já via Davi assentado no trono de Israel com uma coroa sobre a sua cabeça. Não se limite àquilo que você está vendo agora. O propósito do Senhor, o agir do Senhor, ele não cabe na nossa mente humana. Tem que ser igual ela falou a respeito da pastora Teresa. É busca, é intimidade, é constância, é firmeza na presença do Senhor. Porque quanto mais você buscar, você vai achar. Quanto mais você pedir, você vai receber. Quanto mais você bater, a porta vai se abrir. E pensando nesse milagre da vida, no Salmo 139, aqui Davi declara: se eu me assentar, tu ali estás. Se eu me levantar, o Senhor também está. Antes da palavra chegar nos meus lábios, o Senhor já sabe tudo que eu vou falar. De longe o Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor sabe quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. E tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderei fugir da tua presença? Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir ao alto céus, lá está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. É aonde entra essa parte que eu li. Que ainda que um embrião no ventre da sua mãe, Deus já sabia que era Davi. Você não nasceu por acaso. Você não é um acidente. Minha mãe me rejeitou, minha mãe não queria. Talvez a sua mãe física, infelizmente, por uma infelicidade, por uma situação
adversa, ela pode ter até demonstrado rejeição, mas Deus não te rejeitou tanto que você está aqui de pé até hoje. Deus não te rejeitou. O salmista no Salmo 27, versículo 10, ele declara: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Hoje eu fiz questão de pegar um livro de biologia lá em casa, eu fiquei tão empolgada com essa cena, que no milagre da vida, na corrida da vida, quando o homem libera a semente da vida, a sua célula reprodutora masculina, os espermatozoides, eu fiz questão de anotar, são cerca de 300 a 400 milhões. Irmãos, não é 10, não é 20 não, é 300, também não é 300 mil não, 300 a 400 milhões de células que o homem libera naquele momento. O corpo humano é perfeito, foi Deus que criou isso. Agora imagina, numa corrida, 300 a 400 milhões. E aí nasceu você. Deus quis você fazer o quê? Ô, gente, é muita possibilidade. Poderia ter vindo uma menina no seu lugar, ou um menino no seu lugar. Você poderia ter nascido com um irmão gêmeo, com uma irmã gêmea. Poderia ter sido gerado com mais 2, com 3, com 4, com 5, até com 10. Eu acho que existe. Mas no meio de tantas possibilidades lá, quando sua mãe nem imaginava, talvez ela nem estava preparada para a gravidez, mas Deus fez com que ela gerasse você. Do jeito que Davi, ele deixa claro aqui, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir, muito antes de Davi chegar ao trono. Deus já havia ele sentado lá. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, tudo que está acontecendo o Senhor já viu. Até o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo, por mim e por você. Isaías 46, versículo 9, o Senhor diz: eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim. Desde os tempos antigos, o que ainda vai acontecer. E digo, o meu propósito permanecerá de pé. E eu farei tudo o que me agrada. Desde o início, Deus já faz conhecido o fim. Há quantos mil anos, tudo que nós estamos vendo, todas essas tragédias, já estavam escritos no livro da vida, no livro de Deus. Irmãos, quem lê Bíblia não vê como novidade. Pai contra filho, filho contra pai, o amor se esfriando, a mentira, a crueldade, o adultério, profetas falsos, pastores falsos, falsos cristos, a inveja, o ciúme, a traição, adultérios e mais adultérios, canibalismo, zoofilia. A Bíblia fala sobre tudo. Irmãos, nada é novidade diante dos olhos de Deus. A Bíblia fala até sobre tatuagem. Está escrito lá. Se eu não estiver enganado, o livro de Levítico está escrito até sobre a tatuagem. A Bíblia fala sobre tudo. Por quê? Porque antes que todas as coisas existissem, ele já viu lá na frente. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não diz respeito ao homem dirigir os seus passos. Por que ele sabia disso? Porque ele entendia que o futuro só pertence a Deus. Ele sabe que tudo está no controle das mãos de Deus. Esse próprio Jeremias, que achou que era novo demais, era jovem demais, era moço demais, não passava de uma criança. Mas o Senhor declarou a ele: antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Antes dele nascer. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, olha que, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens e nem por meio de pessoa alguma,
mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui, quando ele começou aquela carta, ele não era só mais um escrevendo uma carta qualquer. Ele deixou claro: eu fui um apóstolo enviado, não da parte de homens e nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E também em 2 Timóteo 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Existem pessoas que são levantadas por homens, mas existem pessoas que são levantadas por Deus. Glória a Deus. E na hora que o Senhor me deu essa palavra, pastor Hugo, veio até o Senhor e a sua esposa na minha mente. Nem Jesus Cristo agradou a todos. E quando eu li aqui, veio na minha mente, porque você não caiu aqui de paraquedas. Tem uma caminhada e muitos não conhecem. Sabe por que eu falo isso? Porque aconteceu comigo. A primeira vez que eu fui chamada para estar no altar, há mais ou menos 13 anos atrás, eu fui pega de surpresa. Eu fazia parte do louvor, todos estavam descendo assim de fila, eu era a última. Na hora que eu ia descer a escada, o pastor falou no meu ouvido: fica aqui no altar. Eu tomei um choque, eu fiquei pensando: para que eu vou ficar aqui fazendo o quê? E ali o Senhor me chamou para estar ajudando há mais ou menos uns 13 anos atrás. E teve pessoas naquela época, líderes de frente, pregadoras, que falou: você caiu aqui de paraquedas. Mas eu estou de pé até hoje. Não foi de paraquedas não, porque eu sei em quem eu tenho crido. Quem te conhece é Deus. Quem vê você lá entre 4 paredes é Deus. Quem vê você chorando muitas vezes caladinha para ninguém ver é Deus. Porque a gente sabe que muitas vezes se vê a gente chorando, não vai entender. Você está chorando à toa, não está faltando nada. Mas Deus sabe por que a gente está chorando. Deus conhece o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso falar, o nosso dormir, o nosso levantar, o nosso trabalhar, o nosso descansar, os sonhos que ainda não foram realizados, o que nos faz chorar e gemer. Deus conhece as nossas madrugadas. Deus conhece as nossas petições. Ele sabe aquilo que nos revolta. Ele sabe de todas as coisas. Porque lá atrás Ele já tinha traçado um caminho para você trilhar. Você não é mais um no meio da multidão. Quantas pessoas começaram junto com você no ministério? E quantas ficaram para trás? Quantas já partiram? Quantas infelizmente se desviaram? No livro de João 15:16, o Senhor deixa claro para os discípulos: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não interessa o que falam, o que deixa de falar. Você foi criado por um Deus todo-poderoso, que apesar de estar lá no céu, num trono, santo e puro, Ele fez você, sabendo até das suas falhas. Ele fez você sabendo das suas limitações. Irmãos, eu acho tremendo o testemunho do pastor Marcos Feliciano. Quem que já ouviu o DVD do testemunho mesmo? Irmãos, o que a mãe dele tentou abortar ele não foi brincadeira. Se não me falha a memória, já tem alguns anos que eu ouvi, ela colocava agulhas de tricô para tentar furá-lo. Tomava chá. Irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Olha o agir de Deus, como que é atemporal. Como que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E como que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Você lê lá em Gênesis, capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis. Primeiro livro lá escrito, segundo a ordem que nós temos aqui na Bíblia Sagrada. Início, lá no último livro, Apocalipse 22, é o mesmo Espírito que declara: o Espírito e a noiva dizem: vem. É o mesmo. O mesmo Espírito que está no início passa contigo no meio e já garante o final.
Ele já está lá declarando com a noiva: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele conhece as suas fraquezas. Irmãos, por que jogar tudo para o alto? Por que parar de orar? A não ser que Deus mande você parar de orar. Eu quero aqui, antes de terminar, contar um testemunho que eu ouvi há quase um mês atrás, que mexeu muito comigo, sobre a importância de você perseverar em oração. Um homem que era casado com uma mulher firme com Deus, na palavra. A mulher ia para a igreja, era fiel ao Senhor, vivia orando, clamando e buscando. E ali no testemunho que esse homem contou, naquela confraternização que eu fui, ele disse que por várias vezes a esposa estava lendo a Bíblia, ele fumando, chegava e soprava fumaça na cara dela, e ela lendo a Bíblia. Quantas vezes ela falava: você está indo na igreja para fazer alguma coisa com o pastor, você tem casa com o pastor, você é isso, você é aquilo, e palavras terríveis de baixo calão. E ele declarava que xingava, e brigava, e xingava. E ela orando, e ela orando, e ela orando, e ele brigando, e ela orando, e ele xingando, e ela orando. Ele fazendo de tudo para provocar ela, e ela orando. Até que Deus permitiu ele passar por um câncer na próstata. E ele teve que usar aquela bolsa por aproximadamente 1 ano. Aí Deus foi tratando, trabalhando. Ao ponto daquele homem chegar e ir para o monte orar. E hoje ele é um pastor consagrado na presença do Senhor e odiava cristão. Irmãos, quantos testemunhos eu creio que você já ouviu de mães que oravam e oravam e oravam. E muitas vezes os filhos falavam: não adianta nada, você está perdendo tempo. E hoje está lá com as mãos para o alto: obrigado, mãe. Obrigado, que a senhora não se esqueceu de mim e orou por mim. Obrigado. São quantos testemunhos de pessoas que estavam afastadas e hoje elas agradecem: Deus, muito obrigado pela mãe que o Senhor me deu, que não desistiu de mim. E naquele mesmo almoço de confraternização que eu estava, tinha um jovem que dava muito, mas muito trabalho para os seus pais. Era droga, bebia, ele chegava a praticar crimes. Ele era aquele que ninguém dava nada. Qualquer dia vai achar morto. Era o que muitos pensavam. Só que tinha um pai e uma mãe que orava. O trem piorava, orava. Quem conhece o Júnior Trovão? Bênção, não é? Você conhece o testemunho dele, pastor? Oi, irmãos. Tinha onde ser pior. E a mãe orava. E aquele jovem, ele declara que o Senhor fez uma grande obra na vida dele. E então ele se converteu. E ele já tinha sido preso. E naquele tempo de conversão, irmãos, irmãos, uma coisa eu te falo: quanto mais difícil, pode ter certeza que grande será a vitória. Quanto mais complicado, melhor será o testemunho. E aquele jovem, ele declara que ele se converteu e começou a estudar, fazer seminário, e foi consagrado a pastor, e já junto com a sua esposa já tinha sua família. O Senhor tinha falado com ele que ia usar ele para pregar o evangelho, e ele não entendeu: Senhor, eu já prego o evangelho. E eles estavam viajando para o Rio de Janeiro, e no meio do caminho o ônibus foi abordado por policiais que entraram para fazer uma vistoria, normal. E pegando o documento de cada um, pegou o documento dele. Aí quando conferiu, aqui, você tem um mandado de prisão. O quê? Como assim? Eu sou um pastor. Não, eu tive na vida errada, mas hoje eu estou na presença de Deus, está aqui minha esposa. Não, eu estou indo viajar com minha família de férias. Não, que não. Mas tem um mandado aberto no seu nome. Pegaram ele, prosseguiram a viagem e prenderam ele no cadeião lá no Rio de Janeiro. Lembra? Você vai pregar o evangelho. Mas eu já prego. E o que ele fez lá dentro da prisão? Pregou o evangelho, pregou. Foi transferido e pregou. E ele colocava os presos para jejuar, tinha culto toda semana.
E pregava, e pregava, e pregava. E quando o advogado foi lá, disse para ele: infelizmente a gente não tem tanto recurso financeiro, você vai ficar no mínimo 1 ano. E ele chorou e orou, e ele falou que um dia muito triste, abatido, ele se afastou num cantinho da cela e ele falou: Deus, eu ouço tantos milagres, e já que o Senhor é Deus de milagre, faz um milagre. Me tira aqui, Senhor. Me tira daqui. Me tira, por favor. Eu te peço. Ele começou a orar e a clamar, e pedindo que ele fosse tirado de lá. E o Senhor tinha falado com ele, que do mesmo jeito que ele tinha ido para lá, o Senhor o traria de volta. Que foi algo muito de repente. E na mesma noite que ele foi preso, no mesmo dia, na mesma data, ele foi solto 3 meses depois. Ele não ficou 1 ano lá. O Senhor resgatou ele e ele voltou para sua família. E aquilo foi uma grande experiência na vida dele. De uma coisa eu tenho certeza: nada é por acaso. Nada é em vão. A Sara Farias: nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão. Até o deserto tem um porquê. Os vales têm um para quê. As afrontas têm um porquê. Tudo que estiver acontecendo na sua vida, por que a palavra fala: em tudo dai graças? Porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Porque Deus já sabia que tudo isso tinha um propósito. Nós precisamos viver para contar que Deus faz. Uma coisa é você falar: Deus cura o câncer terminal. Outra coisa, ou é a própria pessoa passar, ou ter alguém muito próximo que passou, para ela falar: eu te provo, eu te mostro foto, eu te mostro laudo. Deus nos chamou para viver. É duro, irmãos, como a história de Oséias. É puxado. Mas lá na frente vai ter um testemunho que vai ganhar muitas almas e vai trazer aqueles que estão frios, afastados, mornos, abatidos. Deus tem um chamado na sua vida. Não se esqueça disso. No meio de milhões e milhões e milhões e milhões, ainda que sem forma, sua mãe nem imaginava. Mas Deus já sabia o seu nome. Deus te conhecia muito antes de você ser formada no ventre da sua mãe. Lembre-se disso: o Espírito Santo, ele está contigo. E ele vai te fortalecer e vai passar contigo por cada situação. Mas saia daqui hoje com o desejo de orar mais, de buscar mais, de clamar mais, de se consagrar mais. Porque só vai achar quem buscar. A porta só vai se abrir para quem bater. E só aquele que pedir vai receber. E pedir com sabedoria. Porque a palavra fala: você pede, pede e não recebe, porque pede mal para gastar nos seus prazeres. Mas começa a pedir algo voltado para o reino de Deus. E você vai conhecer aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Eu estarei fazendo uma oração aqui. Logo após a irmã Maria estará consagrando os dízimos, as ofertas. E o pastor João estará orando pelo caderno e dando término. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Liga sua mente no trono. Deus está neste lugar. Nada é por acaso. Nada é em vão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Para aqueles que foram escolhidos. No meio de milhares e milhares de possibilidades, Deus escolheu você. É por isso que, independente das lutas e das dificuldades, lembre-se: existe um Deus que te guarda. Existe um Deus que não dorme. Existe um Deus que guarda a sua saída e a sua entrada. Existe um Deus que te supre, um Deus que te sustenta. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor dos Exércitos. Ah, mas eu não sei como será o amanhã, eu tenho tanto medo das coisas que estão acontecendo. Mas eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, e são pensamentos de paz para lhes dar um futuro. Deus já foi lá na frente, já preparou. Persevere, permaneça firme, não
primogenitura. Tenha aliança com Deus até o fim. Os homens podem falhar conosco, mas Deus jamais falhará contigo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fiel é aquele que te chamou. Nenhuma batalha é maior do que você possa suportar. O mesmo Deus que derrubou muralhas no passado derruba hoje. O mesmo Deus que derrubou os gigantes no passado derruba hoje. O mesmo Deus que abriu o mar no passado abre hoje. O mesmo Deus que viu Ismael chorar no deserto e Agar se afastar para não ver o filho morrer. É o mesmo Deus que contempla mães que choram pelos seus filhos hoje. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Enquanto a vida há esperança. Se você ainda está de pé, tem muita coisa para acontecer na sua vida. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele começa é fiel para completar. Persevere, permaneça firme, porque só aquele que perseverar até o fim é que será salvo. E que Deus continue te fortalecendo e te sustentando. Você que pode, aplaude ao Senhor, glorifica ao Senhor, porque Ele não desiste de você. Aleluia, glória